Então, na aula de hoje a gente vai fazer uma breve histórico aí sobre o diodo, né? E também explicar, né, em linhas gerais o que é esse componente que é tão importante para a eletrônica analógica. Ok? Então, aqui normalmente a gente tem um quiz aqui que eu faço de conhecimentos básicos da eletrônica, mas eu vou passar esse quiz aqui, tá? Mais pra frente lá no Moodle, que é basicamente para você verificar se você tá com a parte matemática em dia, né? Que são os pré-requisitos aí que a gente precisa e algumas coisas de análise de circuitos, tá? Mas como tem alguns alunos que já fizeram a disciplina, eu acho que não seria muito adequado a gente passar por isso aqui, tá? Que para eles seria meio que meio, vamos dizer assim, chato fazer, né? Então eu vou deixar, depois eu coloco no Moodle para vocês fazerem esse quiz aqui, que é importante para aqueles que nunca fizeram, para ver se tá, vamos dizer assim, com os conhecimentos que a gente precisa para a eletrônica aqui, se eles estão bem afiados, né? Então, antes da gente começar a falar sobre o diodo, né, eu gosto sempre de fazer uma introdução aqui sobre, vamos dizer assim, a mudança que existe em eletrônica 1 para as outras disciplinas aí de elétrica, né, que vocês já fizeram. Então, aqui uma das coisas que a gente tem de diferente é que aqui a gente vai fazer uma coisa que vocês não estavam acostumados antes, que é projetar, né? Antes vocês faziam muito era analisar, né? Então a analogia que eu faço dessas duas atividades assim tá com a parte de gastronomia, né? Ou seja, quando você analisa um circuito elétrico é como se você estivesse provando, né, uma comida e verificando se ela está amarga, doce, né, azeda, salgada. Então essa basicamente é a tarefa aí do analisar, né? No projetar já é uma tarefa um pouco mais complexa, porque você tem que cozinhar, né? Você tem que usar a tua criatividade, não existe uma solução única, então ela é bem mais complexa, né, de ser realizada, né? E é onde os alunos têm um pouco mais de dificuldade, sentem dificuldade, né? Não existe uma solução única, ele está acostumado lá de circuitos a ter que calcular uma tensão, a calcular uma corrente, né? E não tem uma solução única, muitas vezes, na hora que você vai projetar um circuito, né? Então, essa é a diferença aí que tem, né, para as outras disciplinas. Além disso, né, a gente também tem uma diferença maior que ocorre, que é a questão de componentes elétricos vezes componentes eletrônicos, né? Então vocês estão acostumados a ver mais componentes como resistor, capacitor, indutor, lá em análise de circuitos elétricos, e aqui você vai ver componentes mais complexos como o diodo, né, o transistor bipolar, o transistor de efeito de campo, o MOSFET, né, que são componentes aí que além de ter uma complexidade um pouco maior, ainda tem 3 terminais, né, que aumenta um pouco o trabalho de análise em termos de correntes e tensões, tá? Ok, pessoal, qualquer coisa vocês vão, se tiver alguma dúvida, vocês me avisem, tá? Deixa eu só colocar aqui o apontador laser. Então aqui vamos começar com a parte histórica, né? Aqui a gente tem a foto aqui de um grande inventor, né, da história, que talvez vocês consigam adivinhar aqui por essas duas coisinhas que estão aqui do lado, né? Quem que gostaria de arriscar aí o palpite, quem seria esse cara? Vou aguardar aqui no chat, pelo menos um. Vamos lá, pessoal. Thomas Edison, professor? Isso, o Thomas Edison, né? Então, Thomas Edison, a gente vai ver aqui que ele foi bastante importante para o ramo de eletrônica, né? Não só pelas suas 2.300 patentes, né? Mas porque num desses experimentos que ele estava realizando aí para né, chegar na lâmpada elétrica, né? Ele encontrou alguns fenômenos, né? Ou observou alguns fenômenos
que deram origem aos primeiros aí componentes eletrônicos, que foram as válvulas, né? Que foram os precursores aí dos diodos, dos transistores, né? E como que foi esse efeito que ele observou, né? Como é que foi essa experiência? Então ele estava lá tentando desenvolver a lâmpada elétrica, né? Então ele pegava um bulbo de vidro e tirava todo o ar dele, ou seja, fazia um vácuo, né? Aqui dentro desse vidro, e colocava um filamento, que a ideia era esquentar esse filamento de tal forma que ele ficasse incandescente, e aí ele ficando incandescente ele libera a luz, né? Então essa era a ideia que ele estava fazendo na época. Então ele colocava uma bateria, um gerador de energia, que normalmente nessa época é um gerador de energia contínua, né, de tensão contínua, e o problema é que esse filamento ficava incandescente, só que depois de um tempo o bulbo começava a ficar escuro, né? Ele começava a escurecer, e ele pensou assim, bom, o bulbo é de vidro, então só tem um filamento lá, não tem ar, é vácuo, né? Então alguma coisa está saindo aqui desse filamento que está enegrecendo aqui, né, o vidro, né? Tornando ele escuro, né? E ele imaginou que existia a emissão de cargas, isso daí eram cargas negativas que eram liberadas, né, devido à energia térmica, e elas provocavam deixavam opaco o bulbo da lâmpada, né? E ele, na época, ele teorizou, né, achou que fossem cargas negativas, né? E isso, né, a teoria dele aí foi que deu origem à emissão termiônica, né? Lá em 1883, né, no século 17, né, que ele descobriu, né, que ele chegou nessa ideia. E como que ele imaginou que eram cargas negativas, né? Como é que ele chegou nisso? Então ele colocava aqui um eletrodo, né, e colocava esse eletrodo numa outra fonte de energia, numa outra tensão, né, onde o positivo, né, esse eletrodo ficava no positivo da bateria, e o negativo aqui ele ligava no negativo da outra bateria, né? E aí a ideia aqui era que, se fossem cargas negativas mesmo, então ele ia verificar que tinha uma corrente elétrica circulando, né? E foi o que ele verificou, né? Então ele colocava aqui esse eletrodo na lâmpada, né? Obviamente que aqui é um desenho esquemático, né? O eletrodo ele entrava aqui por baixo, né? Na parte onde tem a rosca, né? Mas ele viu que surgiu uma corrente elétrica aqui, né? E aí ele tentou trocar a polaridade da bateria, né? E ele viu que não tinha corrente nenhuma circulando. Então ele constatou realmente que eram cargas negativas, né? E só que ao mesmo tempo que ele fez esse experimento, né, ele acabou criando uma espécie de dispositivo eletrônico, né? Porque esse tipo de dispositivo ele funciona de uma maneira em que, quando você tem uma certa configuração aqui da fonte externa, você tem corrente circulando, né? E quando ela está configurada no sentido oposto, a corrente não circula, tá? Então ele criou primeiro aí dispositivo eletrônico que faz a mesma função que o diodo, que a gente vai ver mais para frente, né? Que ele conduz corrente somente uma certa condição, né? Então por isso que a gente diz que, adicionando aí um terminal à sua lâmpada, né, Thomas Edison criou aí o ramo da eletrônica, né, que deu origem às válvulas termiônicas, né, que tinha a válvula a diodo, né, que foi a primeira válvula que o pessoal criou. Depois teve as válvulas triodo, que eram similares ao transistor, né. Então ela foi o dispositivo precursor aí do diodo, né. E a gente fala que esses são dispositivos que não são de estado sólido, né? São porque eles usam aí o vácuo, né? Todo o fenômeno ocorre dentro do ar, né? Não é bem no ar, né? Mas ocorre tipo de maneira que não tem um sólido envolvido, né? Então tem essa característica bem diferenciada das válvulas, né? Em relação aos dispositivos atuais, né? Ok. Deixa eu só mudar aqui um negocinho para eu conseguir ver melhor aqui se alguém pergunta no chat, que senão eu não enxergo quando... Aqui. Vamos lá então, aqui para a próxima. Bom, mas e o diodo atual, né? Como que ele funciona, né? Da maneira muito similar ao que a gente viu ali
no experimento do Thomas Edison, né? Então aqui tem o símbolozinho, né, que a gente utiliza para o diodo, que é essa flecha, né, com esse risquinho aqui. Então o diodo, se você conecta uma bateria nele, né, em paralelo, tá, de forma que a corrente aqui convencional ela circule no sentido da seta do símbolo, ele conduz corrente, ok? Oi William, estou gravando sim, tá? Qualquer problema que você tiver aí para entender de conexão, vai estar gravado isso. Então aqui você colocando a fonte aqui, você vai perceber que o diodo ele conduz, né, no sentido convencional da corrente que a fonte está tentando aí fazer com que as correntes circulem, né? E quando você e aqui a gente chama aqui os terminais de anodo e catodo, né? O catodo aqui, uma forma de você decorar é que faz uma letra K aqui, né, espelhada aqui no desenho aqui do símbolo do diodo, né? E se você colocar a fonte de maneira contrária, positivo para a direita, você observa que a corrente aqui que circula é nula. Então ele bloqueia a passagem de corrente, tá? Então o diodo ele tem essa característica, né? E a gente diz que ele funciona como se fosse uma chave fechada na primeira situação ou uma chave aberta na segunda situação, tá? Que é algo que, se você parar para pensar, né, para quem está só dentro do universo que só existia antes, resistor, capacitor, transformador, indutor, nenhum desses componentes ele consegue bloquear totalmente a passagem de corrente, né? Eles podem reduzir a corrente, né, quando você utiliza um resistor, mas ele não tem essa capacidade de bloquear, né? Então o diodo ele faz essa função totalmente nova, né, em relação aos componentes elétricos aí convencionais, né? Ok? E como que funciona o diodo real, só dando uma palhinha aqui, né? Do que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Então o diodo real é um pouco mais complicado, tá? A corrente, ele conduz corrente aqui, mas com a exponencial da tensão que você aplica, né? Então a corrente aqui ela aumenta exponencialmente com a tensão no terminal do diodo, tá? E quando você tem a polaridade trocada da fonte, tá, ele tem uma corrente que é aproximadamente zero, mas ela não é totalmente nula, tá? Existe uma correntezinha que circula aqui, então ele não bloqueia totalmente, mas assim, em termos práticos, a corrente que passa aqui é da ordem de nanoamperes, de 10 a menos 9, tá? Para menos, né? Então um multímetro aí comum, ele não consegue nem medir essa corrente tão baixa, então é praticamente como se fosse, tá, corrente nula. Bom, mas continuando aqui da parte do histórico, né, a gente viu que o Thomas Edison ele observou aquele efeito termiônico, né, mas a ideia dele, quando ele estava fazendo a parte da lâmpada, né, não era explorar muito esse efeito, né, ele queria criar a lâmpada elétrica, e no final ele acabou resolvendo aquele problema da lâmpada ficar escurecida, né, de outra forma. Ele não precisou usar 3 terminais, né? Até se você observar a lâmpada incandescente, né, que já tem poucas hoje em dia, mas ela não tem 3 terminais, ela só tem 2 terminais, né? Então ele resolveu de outra maneira aquilo ali, aquele problema lá. Mas ficou aquela ideia da emissão termiônica, né? Ficou aquele efeito que ele observou. E mais à frente, em 1904, né, um cientista, o John Fleming, né, ele utilizou, né, essa ideia da emissão termiônica para criar uma válvula, né, que seria na verdade um diodo, né, só que utilizando essa ideia, né, mais próxima da lâmpada elétrica, né, que era a tecnologia que eles tinham naquela época, né. Então, por que ele utilizou, por que ele criou a válvula, né, nessa época, o Fleming? O Fleming, em 1897, tá, ou melhor, o Marconi, né, Guglielmo Marconi, em 1897, ele começou a trabalhar com sinais de rádio, né? Então outro cientista que queria transmitir, né, queria mostrar que era possível transmitir voz, transmitir sinais via rádio ou pelo ar, né? Que é algo que na época era algo bem novo, né?
E ele chamou nessa época, em 1900, lá por 1900, né, o Fleming para trabalhar com ele como um consultor, né? E aí eles começaram a ver que uma das dificuldades aí para transmitir os sinais de rádio era o seguinte, né? O sinal de rádio, para você transmitir pelo ar, não dá para você utilizar uma tensão que varie de forma muito, vamos dizer assim, lenta no tempo, né? Tem que ser uma tensão que varie muito rápido. Por quê? Porque para você conseguir transmitir um sinal de tensão no ar, tá? Você tem que usar uma antena. E a antena, se você tentar transmitir, por exemplo, transformar a tua voz, né, em um sinal de tensão e colocar numa antena, você consegue transmitir ela pelo ar. Só que as dimensões da tua antena para ter uma radiação eletromagnética, ela vai ser da ordem de algumas centenas de metros, né? Quase quilômetros. Então vai ser uma antena que, do ponto de vista de construção, ela é inviável. E daí eles perceberam o seguinte: mas se eu colocar se eu gerar um sinal de tensão que varie muito rápido, né, em kilohertz, em megahertz, né, milhões de vezes por segundo, aí eu consigo construir uma antena pequena, tá? E ela vai irradiar, vai mandar um sinal eletromagnético pelo ar, tá? E eu consigo captar com outra antena também da mesma, vamos dizer assim, da mesma geometria, né? E eu consigo recuperar aquele sinal que foi para o ar, tá? Então o que eles pegavam, né? Eles pegavam, aqui está mostrando, isso aqui é um sinal senoidal, né? Que está variando muito rápido, porque ele está até escuro aqui, né? Que está muito próximo aqui as senoides uma da outra, né? Então ele está variando muito rápido no tempo, né? Só que o que eles queriam mandar transmitir era a voz, né? Era alguma coisa, uma informação que fosse útil. Então como que você fazia para mandar a voz? Você aumentava e diminuía, tá, o sinal de tensão de alta frequência de acordo com vamos dizer assim, a entonação aí da voz, né? Então você modulava, a gente fala assim, a gente modula o sinal, tá? Então ele fica, digamos, variando de acordo com da forma como você fala, né? Só que o problema, isso era fácil de fazer, o problema era como eu conseguia recuperar esse sinal depois no receptor, né? Porque no receptor eu tinha que tirar todo esse sinal que variava muito rápido, que o que me interessava era só essa envoltória aqui, que era o sinal que tinha informação de voz, né? E aí foi que notou que o Marconi teve a ideia, o Fleming, né, teve a ideia de utilizar uma válvula de iodo, que como ela só conduz num sentido da corrente, tá? Ela, por exemplo, esse sinal aqui, ó, aqui está a linha de 0 volts, tá? Ele varia entre mais e menos, né, de tensão, né? Então aqui, colocando o diodo, vai ter só a variação aqui em torno do 0 até o positivo, ó. Então aqui você já tem quase que a envoltória, que depois eles passavam mais por um capacitor aqui, ó, e retirava essa parte rápida que está variando aqui, ficava só essa envoltória aqui, que é o sinal que você deseja, né? E é isso que revolucionou a parte das comunicações, né? Que foi criado o rádio e outros dispositivos aí de comunicação, né? Que foi bastante alavancado também, principalmente por causa da Primeira e Segunda Guerra, né? É claro que assim, antigamente já existiam outros componentes, tá? Que você conseguia fazer o mesmo papel do diodo, né? Que tinha alguns cristais, o pessoal fala daquele rádio de galena, né? Alguns cristais você conseguia fazer transformar esse sinal dessa forma, porque o cristal na verdade fazia a mesma coisa do que o diodo fazia, só que ele era muito instável, era difícil de você fazer o circuito, qualquer coisinha que você mexia não funcionava mais, então era muito ruim de trabalhar com esses cristais aí, né, que o pessoal utilizava, né? Você tinha que colocar uma agulha no cristal e ficar procurando, então era algo muito, vamos dizer assim, até primitivo e complexo na prática de funcionar, e não era estável, né? Depois no outro dia você não conseguia fazer funcionar mais, e aí com a válvula eles conseguiram deixar isso muito estável e vamos dizer assim, uma coisa mais profissional, né? E interessante assim que no meio disso tudo, né, o Brasil tem alguma parte aí na história, porque o Guglielmo Marconi,
né, nesses experimentos para mostrar a transmissão de ondas via rádio, né, ele acionou a iluminação do Cristo Redentor lá da Itália, né, ele acionou através de um sinal de rádio, ele acionou para ligar a energia, né, a luz lá da iluminação do Cristo Redentor em 1931, né, e no dia da noite da inauguração aí do Cristo Redentor. Então aí também o Brasil tem um pouquinho aí, né, você acha que o Brasil está totalmente isolado, até que não, né, tem alguma coisa eletrônica aqui dentro do nosso país, né. Bom, continuando aí o nosso histórico da eletrônica, a ideia agora é a gente fazer um apanhado até os dias de hoje, né, da evolução da eletrônica, né, para vocês terem uma ideia do que aconteceu, né, desde lá de 1900 até hoje e para onde a gente pode talvez caminhar, né. Então o que aconteceu? Com o advento das válvulas, né, depois aí do Fleming, do Marconi, muita gente começou a desenvolver cada vez mais as válvulas e elas começaram além de você fazer com que ela conduzisse ou parasse de conduzir, né, você percebeu que dava para também fazer válvulas que a gente chama de triodo, que você consegue controlar também a quantidade de corrente que ela conduz, né. Então é alguma coisa mais fina, né, algum componente mais fino, vamos dizer assim, mais requintado do que o próprio da válvula diodo, né. E isso daí deu origem aos primeiros computadores, se é que a gente pode dizer assim, né. O ENIAC foi um dos primeiros computadores, né, que, vamos dizer assim, está muito mais para uma calculadora, né. Ele basicamente o que ele fazia era uma integração numérica, né. Então utilizava essa sala inteira aqui, né, de 167 metros quadrados aí, né, uma sala muito grande, né, que tinha aí a quantidade de equipamentos dava 30 toneladas de equipamentos, né, e para fazer movimentar aqui todo esse computador, né, você tinha 17.468 válvulas, tá, 70.000 resistores, 10.000 capacitores. Então imagina essa quantidade de componentes. Praticamente é tanta coisa que todo dia tinha que fazer manutenção em alguma coisa, estragava alguma peça, era um sistema muito grande, né? Quanto mais complexo o sistema, mais propenso ele está a falhar, né? Então, e ele fazia aí algo que hoje você faz ali para fazer uma integração numérica, né? Quem tem calculadora HP sabe que é uma das coisas que a HP faz é uma integração numérica, né? Mas essa era a tecnologia que tinha lá em 1946 usando as válvulas, né? E aí o primeiro avanço que ocorreu aqui, né, foi quando o pessoal inventou o primeiro transistor, né, em 1947, que foi o que revolucionou, que fez as válvulas, vamos dizer assim, decaírem muito rápido, né? Porque o transistor, aqui está a fotinho dele, né? É um componente eletrônico pequeno, muito pequeno em relação à válvula. Ele é de estado sólido, né? Então você não usa não precisa fazer um bulbo que você tem que retirar o vácuo, né? Fora que um bulbo de vidro é algo muito, vamos dizer assim, delicado. Você derrubou no chão, quebrou, você bateu em algum lugar, ele pode trincar e perde o vácuo, né? Então ele utiliza o que a gente chama aqui, a tecnologia que era de estado sólido, né? Que ainda aqui impera hoje, né? Ou seja, você utiliza um material semicondutor, que a gente vai falar mais para frente, que é onde vai ocorrer toda vamos dizer assim, o controle da condução de corrente, né? Que é basicamente o que o transistor faz. Ele faz a mesma coisa que as válvulas fazem, só que utilizando, em vez de utilizar a emissão termiônica, né, um bulbo de vidro, vácuo, ele utiliza isso, ele faz tudo dentro de um componente sólido, né? Por isso que a gente chama de eletrônica do estado sólido. E aí ele revolucionou naquela época, tá? E assim, só para vocês terem uma ideia, né, vamos dizer assim, comparando aí os computadores, né? O primeiro, vamos dizer assim, computador que foi feito, né, que tá mais para uma calculadora, né, foi essa Sharp CS10A, tá, em 1964,
que ela fazia lá as mesmas coisas que aquele ENIAC, né, realizava, só que é um equipamento que cabe em cima de uma mesa, né? É equipamento bem mais simples, tem que acho que uns 20 e poucos quilos, tá? Tinha 530 transistores, né? E 2.300 diodos aqui dentro disso aqui, né? Mesmo assim ainda, né, os números aqui de componentes são bastante elevados, né? E então esse era a tecnologia que foi assim resultou desse avanço nos transistores. Pessoal, só vou perguntar para ver se alguém se estão todos ouvindo, aí está tudo ok, só para a gente. Ok, tudo bem, tá? Então vamos continuar, tá? Só para a gente ver se uma dessa caiu a conexão aqui, às vezes eu não vejo e daí fico eu falando sozinho, tá? E aí qual foi o próximo passo, né? Que a gente sabe que hoje em dia esse tipo de calculadora aqui, né, nem é utilizado mais, né? Então o que aconteceu que revolucionou ainda mais, né, a eletrônica, né? Então a terceira coisa que ocorreu, né, foi a invenção do circuito integrado, né? Que o Jack Kilby aqui foi o que teve essa ideia, que ele percebeu o seguinte, né? Os componentes eletrônicos eles eram feitos todos em cima de uma base semicondutora, né? E essa base semicondutora, ele pensou assim, por que você precisa fazer vários tipos de componentes, né? Você precisa fabricar eles anteriormente e aí você vai juntar os componentes um no outro e fazer os circuitos eletrônicos. Por que na hora de você fabricar o componente você já não fabrica um transistor junto com o outro e já faz o circuito que eles precisam, né, para funcionar? E aí você faz tudo integrado, né? Você fabrica já o circuito completo, tudo junto, né? Ele teve essa ideia, parece uma ideia meio boba, vamos dizer assim, mas naquela época ainda ninguém tinha tido essa ideia, né? Então em 1958 ele apresentou isso, né? E o resultado dele, que a gente pode mostrar aqui, né? Dessa integração monolítica, até o monolítico quer dizer o seguinte, né? Litos é pedra, né? Mono é uma, né? É tudo em uma pedra, né? Em uma base só, né? Então aqui tem uma placa aqui eletrônica que ela implementa um amplificador operacional que é o P45, que nem existe mais, né? Um amplificador operacional, aí vocês viram um amplificador operacional lá em circuitos elétricos, né? E é uma plaquinha aqui que deve ter aí uns 5 a 10 centímetros aí quadrados, mais ou menos, né? De tamanho, né? Tamanho aí de uma mão, mais ou menos, né? E ela faz o papel de um amplificador operacional ainda do mais bem simplóriozinho, né? E para contrastar, aqui a gente tem aqui o circuito, né, monolítico aqui, né? O circuito integrado de um 741 que vocês devem ter visto lá em análise de circuitos elétricos, onde foi feito todos os componentes eletrônicos todos lá dentro, né, desse chipzinho que está aqui, né? Aqui tem um encapsulamento metálico, né, que é o encapsulamento mais da época lá de 1960, tá? Que cabe ali, né, na ponta dos dedos, né? Você consegue segurar nos dedos ali, de tão pequenininho que é. Então você pegou algo grande e transformou numa coisa pequena, né? Então foi o primeiro passo aí para ter circuitos, né, e para a eletrônica ficar cada vez mais miniaturizada, né? E aí depois disso a coisa só foi avançando, né, aos passos largos, né? Então aí o pessoal acabou chegando até numa tal de Lei de Moore, não sei se alguém já ouviu falar da integração monolítica, que ela dizia o seguinte, que o pessoal começou a ver, eu posso fazer, fiz um 741 que ele tem ali, não sei se acho que são 10 transistores, 15 transistores, não me lembro ao certo, tá? Mas por que eu não pego e faço um circuito com 500 transistores, com 1000, e aí foi cada vez mais, foram se colocando mais transistores, né, num circuito integrado, né? E obviamente que para você colocar mais transistores, você tem que diminuir cada vez mais o tamanho do dispositivo eletrônico, né? Então aqui está mostrando que a lei de Moore ela dizia o seguinte, que a cada 18 meses, né, dobra o número de transistores de componentes eletrônicos dentro de um circuito integrado, dentro de um chip, né? E aqui está a previsão, que ela foi funcionando muito bem até os anos 2000, depois ela não funcionou tão bem assim, tá? Nos pontinhos brancos, né? E aí a gente chegou aqui
né, essa integração, né, o efeito dessa integração foi você ter lá nos anos 2000 celulares, né, que fazem aí, né, muitas coisas, diversas funções e cabem na palma da tua mão, né? Funcionava como computador e tal. E isso que aqui no anos 2000 ainda o celular era bastante, vamos dizer assim, rudimentar comparado com o que é hoje, né? É claro que hoje avançou-se ainda mais, né? E aí o que aconteceu? Porque eu deixei aqui 2000, né? Porque em 2000 aconteceu algo que mudou um pouco a questão aqui da eletrônica, né? Que ocorreu o primeiro avanço aí em termos na parte de polímeros, né? Então, até os anos 2000, todo mundo considerava que plásticos eram isolantes, que eles não conduziam eletricidade, né? E aí veio esses três caras aqui, ganharam o prêmio Nobel, né? Claro que a pesquisa deles era anterior, né? Mas foi reconhecida em 2000, que disseram que não, você pode ter polímeros, né? Plásticos, que conduzem eletricidade, tá? E isso revolucionou porque a grande dificuldade dos circuitos eletrônicos é que eles têm que estar sempre em cima de uma superfície metálica, né, semicondutora, de um material duro, né, que é o semicondutor, né, tem a mesma característica em termos de mecânicos que um metal, né. Então eles revolucionaram aí e isso deu a origem à tal da eletrônica orgânica, né. Orgânica principalmente por causa da questão de você utilizar plásticos e polímeros, né? E isso, né, propicia que você consiga fazer circuitos em cima de um plástico e daí ter, por exemplo, uma tela, né, que ela seja flexível. Por quê? Porque é um plástico, um papel, né, ele pode, né, tem essa capacidade de dobrar, né? Então isso permitiu que você utilizasse vidro, até tecido, né? Você pode fazer, colocar circuitos integrados, né? No tecido. Então isso faz com que você crie uma série de aplicações novas que antes você não tinha como atender, não tinha como chegar nisso, né? Além disso, a eletrônica orgânica tem uma coisa muito interessante, que na eletrônica de semicondutores, para você produzir um semicondutor que ele esteja apto para receber um circuito eletrônico, ele precisa estar perfeitamente puro, que vocês vão ver aí nas aulas seguintes, tá? E para você tornar um material semicondutor puro, ou seja, tirar todas as impurezas dele, você precisa aquecer ele até o ponto de fusão, que ele fica líquido, tá? E normalmente o ponto de fusão aí de materiais semicondutores é muito alto, milhares de graus Celsius, né? 1000 e poucos graus Celsius para você aquecer, né? E é um processo complexo em termos de indústria de você ser feito. Tanto é que no mundo atualmente deve ter aí umas 5, 6 fábricas que produzem, tá, o silício que é utilizado, né, a base para fazer os circuitos integrados, os chips, né? E aí depois dessas fábricas é que mandam em outras fábricas que elas produzem que imprimem o circuito nessa base. Mas quem faz essa base são pouquíssimas fábricas. Deve ter umas 2 nos Estados Unidos, outra lá na Rússia, outra na Europa, talvez uma na Ásia, né? Então assim, são muito poucas, aí quase que uma por continente, tá? No Brasil acho que é o único que não tem aqui na América. Se tiver, muito rudimentar, tá? E a eletrônica orgânica, ela revoluciona porque para você produzir né, pegar um material lá, um plástico, e deixar ele pronto para receber o circuito, ele é muito mais simples de você fabricar, né, de você tornar ele apto, porque o plástico, o papel, por exemplo, eles têm ponto de fusão mais baixo, né? Então é muito mais simples de você fabricar, tá? Então torna mais popular aí a parte de fabricação de circuitos integrados, né? E a grande estrela aí que tem da eletrônica orgânica é o LED, né? O OLED, né? O LED orgânico, né? Que é o que a gente mais vê atualmente em TVs, né? Que já estão começando a surgir as TVs, vamos dizer assim, com preços mais acessíveis, né? Ainda está um pouco caro, mas já existem TVs, né? Celulares com telas OLED também, né? Então está cada vez mais aparecendo aí dispositivos
utilizando eletrônica orgânica, né? E para onde que a gente então vai depois aí dessa eletrônica orgânica, né? Então alguns dizem aí que talvez seja a eletrônica molecular, né? Que é, vamos dizer assim, algo até meio, vamos falar assim em termos meio futurístico, parece futurístico, mas já tem gente trabalhando com isso, né? Então você fazer ali circuitos eletrônicos do tamanho de moléculas, né? Dispositivos eletrônicos do tamanho de algumas moléculas, né? Que é isso daí é um ramo, né, da nanotecnologia, né? A eletrônica molecular, né? E assim uma das questões assim interessantes dessa eletrônica molecular é que o pessoal não está tão preocupado em fazer os componentes utilizando as moléculas. A dificuldade maior da eletrônica molecular é que, como os tamanhos são tão reduzidos, tão pequenos, para você pegar e criar um diodo aqui com as moléculas, você consegue fazer isso, já consegue fazer isso. Só que o problema está em você conectar. Como é que eu conecto aqui os terminais do diodo? Tá? A conexão, né, com as moléculas, ela às vezes ela tem que ser maior e ela acaba dando curto-circuito aqui entre os terminais do diodo. Então assim, a grande dificuldade está na conexão, tá, do que no fazer mesmo, no desenvolver o dispositivo eletrônico. Né? Hoje, por incrível que pareça, né, a parte mais complicada já se sabe como fazer, né? A parte mais difícil está em conectar com o mundo real, vamos dizer assim, né? Ok, pessoal, então essa era a parte aqui que eu queria mostrar desse histórico, né? Que a ideia era passar rapidamente aí sobre o funcionamento do diodo e mostrar, né, para vocês aí um panorama histórico, né, até os dias de hoje de como que está a eletrônica, né? Ok, não sei se ficou alguma dúvida até aqui. Vou guardar um pouquinho aqui, ver se alguém tem dúvida. Tranquilo? E aí aqui só para a gente finalizar, né, eu ia passar aqui uma enquetezinha aqui do Mentimeter para vocês aqui do diodo na prática, né? Então vamos passar aqui para a enquete. Deixa eu só vou mudar aqui para a câmera um pouquinho para eu poder voltar. Ok, vamos apresentar aqui. Voltando. Estão vendo aí, né? Enquete do Mentimeter, né? Então, quem não conhece, né, entra aqui pelo celular ou pelo computador no www.mente.com e utilize esse código aqui 3407467, tá? Que aí vai aparecer as opções para você responder dessa pergunta que está aparecendo aqui na tela. E aí vai aparecendo aqui no bonequinho que vai aparecendo quando vocês entrarem aqui, pessoal. Ou responderem, né? Estão conseguindo entrar e não tá? Ok, já vi que conseguiram, beleza. Estamos em 8 alunos. Então aqui só para o circuito a seguir, estime o valor da corrente no diodo, tá? Então, pensando aí com o que vocês viram, tenta estimar, né? É claro que aí vocês quem ainda está vendo pela primeira vez vai ter um pouco mais de dificuldade, mas a ideia é mais didática aqui desse quiz. Vamos esperar aqui ver se mais alguém entra, vou dar mais aí 2 minutos. Se alguém tiver com dificuldade para
acessar o Mentimeter, me avise, pessoal. Eu aguardo um pouquinho. Ok. Mais alguém? Vou guardar mais um minutinho aqui. Se ninguém entrar, vai ser só os 3 aqui mesmo. Quatro. Então mais um. É bom a gente fazer essas enquetes aqui que eu vejo quantos alunos realmente estão vendo e quantos não estão. Vamos lá, então aqui eu vou colocar aqui para esconder a imagem para a gente ver o que o pessoal votou. Então até agora todo mundo votou que não passa corrente, né? Opa, mais um aqui votou, 6. Opa. Todos estão indo para essa alternativa que não passa corrente, né? E estão aí todos certos nessa alternativa, porque você está tentando passar corrente aqui, né? No sentido contrário da seta do diodo, ele impede que isso ocorra, né? Ok? Vamos para o próximo aqui slide, o próximo enquete aqui. Agora o diodo está no mesmo sentido da corrente. O que vai acontecer aí? Vamos aguardar o pessoal votar. Ok, um já votou. Vamos aguardar o restante. Quatro. 5. Ok. Falta um, acho que 6. Foi 6 na última, né? Então vamos ver aqui o que o pessoal selecionou. Então a maior parte aí diz que o diodo queima e uma pequena parte aqui, 17%, diz que a corrente é muito pequena, tá? Bom, aqui vamos ver qual que é a resposta correta. Resposta correta, o diodo queima, tá? O que acontece aqui? Se você coloca uma tensão de 5 volts dessa ordem em paralelo com o diodo, tá? É uma tensão muito alta, faz com que ele tente conduzir uma corrente, né? Ou seja, tente conduzir o máximo de corrente que a fonte consegue fornecer para ele, tá? E isso provavelmente vai queimar ele, tá? A não ser que a fonte não consiga fornecer corrente suficiente para queimar o diodo, tá? Mas em geral ela vai acabar queimando o diodo, sim, tá? E ele vai superaquecer. No que acontece normalmente aqui, passa uma corrente muito alta, superaquece ele e acaba daí estragando o diodo, né? Acaba falhando, né? Então o diodo queima. Até se vocês quiserem aqui, ó, antigamente, né, na aula presencial a gente fazia essa demonstração prática. Aqui não dá para fazer, mas a gente pode fazer o seguinte, né? Eu posso mostrar aqui no simulador. Tem um simulador aqui do Tinkercad, não sei se vocês conhecem, né? Tinkercad.com, ele é gratuito. Ele não é um simulador assim muito, vamos dizer assim, que tenha um monte de componentes, né?
mas ele tem vários componentes aí, e um deles aqui que eu vou fazer o teste é com um LED, né, que nada mais é que um diodo, né. Então estou pegando o LED, ligando da mesma forma como que está aqui no mentimeter, e coloquei um amperímetro aqui também em série para eu ver a corrente, né. E o legal aqui do Tinkercad, diferente do Multisim, né, é que se eu iniciar a simulação aqui, ó, ele vai me mostrar que o LED queima mesmo, ó. Então o Multisim ele não te mostra esse foguinho aqui saindo aqui do LED, tá? E o Tinkercad não, ele já tem essa animaçãozinha aqui, então ele é mais real, tá? E aqui está dizendo que a corrente aqui vai ser de 915 mA, tá? Que é uma corrente muito alta para esse LEDzinho aqui, tá? A corrente normalmente desse LED aqui é 10 mA, então tá mais de 900 vezes a corrente, 90 vezes a corrente máxima que ele consegue receber, tá? Então tá aí, ó, para vocês verem na prática simulado, né, como que realmente ele queima o diodinho, né. E então é isso, pessoal. A próxima tem mais um slide aqui mas acho que não convém a gente fazer mais essa outra enquete, tá? Que a ideia era a gente fazer aqui uma aula. A aula de hoje é um pouco mais tranquila, assim, é mais aí um histórico, mais motivacional, tá? E aí na próxima semana a gente já entra em, vamos dizer assim, numa aula mais dentro dos temas de estudo mesmo, né? Então assim, só para ficar aqui, para a gente fechar, né? Vocês têm aqui a próxima que você tem que ver, né, de aula, é a parte de silício e dopagem, tá? Aí tem um vídeo externo aqui para vocês verem como é que é feito as bolachas de silício, né? Aí depois tem os mecanismos de transporte, aí junção PN e potencial interno, tá? Então eu tentei algumas aulas que eu tentei dividir elas em aulas menores, tá? Para você conseguir ver de certa forma em módulos, né? Que às vezes é mais fácil, né? Mas tem umas aqui que é um pouco mais complicada, que ficou maior, que assim, polarização direta e reversa, né? Então, né? Tem algumas coisas aqui que são que não tem como reduzir muito tempo, né? Tá? Então vejam as próximas aulas, né? Cuidado para não deixar acumular isso aqui. Então vai vamos dizer assim, vai se arrumando aí, né? Se organizando no tempo, tá? Outra coisa importante, né? Quando for ver os vídeos, né, quem gosta de anotar, né, leve papel e caneta e vai escrevendo, sabe? Porque muitos no vídeo ali você acaba ficando assim meio tentado a só ficar olhando, e às vezes só você olhar, né? Muitos alunos gostam de copiar durante a aula presencial. Faça a mesma forma como você fazia na aula presencial, tá? Porque o ato de copiar, para quem está acostumado a copiar, ajuda ele a memorizar, a guardar os conteúdos, né? Então faça, né, na hora de ver o vídeo, pegue um papel, vá anotando, né, porque isso auxilia na hora de você aprender, tá? Então cuidado, porque às vezes você fica tentado, fica vendo no celular, deitado em algum lugar ali, né, e daí acaba não anotando nada, né? Tente reproduzir da mesma forma como você fazia no presencial, porque se dava certo lá, né, não vá para um outro caminho que pode ser que você aí acabe, né, tendo dificuldades, né? Ok? Então era isso, deixa eu parar aqui a gravação.